A gente começa a previsão caminhando para esse outro espaço aqui do nosso estúdio para trazer imagens de satélite. Assim a gente consegue entender o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Tem uma frente fria parada na costa gaúcha, uma baixa pressão sobre o oceano, um bloqueio atmosférico sobre a região central e também o transporte de umidade lá do norte do país, lá da Amazônia, para a região sul. Ou seja, continuam as condições para temporais. Repare aqui, as nuvens carregadas avançando justamente pelo estado gaúcho e hoje também avançando pelo estado de Santa Catarina. Tem alerta de perigo do Instituto Nacional de Meteorologia para chuva forte no Rio Grande do Sul. E olha que já choveu bastante por lá, com ventos fortes, as rajadas passaram dos 100 km por hora. Dá só uma olhada aqui em alguns estragos que foram registrados em cidades gaúchas. Mais de 40 cidades registraram danos. Muitas ficaram sem energia elétrica durante o fim de semana e os acumulados de chuva também passaram dos 100 milímetros nos últimos 2 dias. A Defesa Civil continua mobilizada por lá e ampliou a área de alerta devido ao risco de chuva intensa e ventania nesta segunda-feira também. Em Porto Alegre hoje pode chover até 50 milímetros. Em Gramado, na Serra Gaúcha, para onde vamos agora, olha como é que o dia começa, viu? O tempo está bem encoberto por lá. Tem previsão de chuva hoje nas cidades serranas do Rio Grande do Sul, região central do estado, das Missões, também são áreas muito afetadas nessa segunda-feira. E a temperatura começa a cair hoje, não passa dos 23 graus em Gramado. Durante a semana teremos ali máxima de 14 graus em Gramado. Essa chuva que castiga o Rio Grande do Sul, repito, hoje avançando inclusive para a região metropolitana de Porto Alegre, também começa a avançar por Santa Catarina. As cidades do oeste catarinense podem enfrentar temporais. Outra área onde a chuva cai forte hoje é no norte e também na costa leste nordestina. Desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, o tempo vai ficar bem instável, chove muito, cerca de 30 milímetros, é muita água para um dia só. É uma semana que já começa desse jeito lá em Salvador. Temos imagens ao vivo lá da capital baiana. Agora o sol está aparecendo por lá, mas tem previsão de chuva a qualquer hora. E é uma chuva que, quando cair, ela pode ser forte. Também em João Pessoa tem previsão de chuva. Vamos agora para lá? Imagens ao vivo de João Pessoa. Aí o cenário é completamente diferente. Olha como a semana está começando. Com esse tempo bem fechado, nuvens carregadas já avançando. Estão previstos até 25 milímetros, entre 25 e 30 milímetros de chuva em João Pessoa. É uma semana que começa com um tempo bem instável. Chove a qualquer hora, inclusive agora de manhã, a chuva já deve ser intensa. Já no interior do Nordeste e em toda essa área que a gente vai ver aqui do mapa, que vai do interior da região até o estado de São Paulo, a atenção é para baixa umidade. O sol vai predominar. Tem uma massa de ar seco reforçada pelo bloqueio atmosférico que mantém o tempo firme em toda a região. A umidade despenca e atinge níveis de emergência. Renan Fiuza é quem vai trazer para a gente esse alerta. Ele que está em São Paulo monitorando também as condições do tempo, né, Renan? Bom dia para você. Tudo bem, Carol? Ótimo dia para você, boa semana mais uma vez para todos. Pois é, aquela turma que tem problemas respiratórios, rinite, né, alergia por causa desse tempo mais seco, atenção, tá? A orientação é sempre se hidratar, porque a gente deve ter a tendência aí para os próximos dias dessa secura, né, sendo sentida sobretudo em cidades como essa, né, que a gente fala, a capital paulista, e essa mistura de tempo seco com o ar um pouco mais carregado, poluído, isso facilita muito mais a incidência de problemas respiratórios, por isso hidratação é fundamental, né? Sempre estar ali monitorando, sobretudo, crianças e idosos. Para além disso, você mencionava a respeito desse bloqueio atmosférico que fez com que tivéssemos ainda ao longo do final de semana o tal chamado veranico, né? Eu particularmente adorei, estava de folga, né? O calor aí, diferentemente desse período do ano, a gente sentiu, né, uma temperatura mais elevada e a tendência para os próximos dias, Carol, amigos e amigas que estão conosco aqui no Novo Dia, é que tenhamos a elevação da temperatura
continuada, tá? Então a gente deve ter aí temperaturas mais elevadas para essa época do ano, o que não é muito comum, mas essa amplitude térmica, o amanhecer é sempre sim mais gelado e aí com o passar das horas a gente vai tendo de tirar aquele efeito cebola que a gente sempre brinca, né, Carol? Tirando aí uma peça ou outra de roupa, porque vai esquentando com o passar das horas. Período do almoço, da tarde ali, mais ou menos, por volta das 2, 3 horas da tarde, é quando a temperatura chega à sua totalidade, ou seja, fica mais quente. Então, os próximos dias devem permanecer assim, mas com essa incidência, sobretudo, do tempo mais seco, né? A Defesa Civil segue monitorando, afinal de contas, a gente está falando aí de áreas como São Paulo, onde a gente tem uma baixa predominância aí da umidade relativa do ar, o que faz com que tenhamos tempos secos, mas quando a gente olha para o interior do estado de São Paulo, sobretudo, a preocupação é com queimadas, né? Então, a boa notícia é que o veranico ele deve perdurar aí por pelo menos mais uns 2, 3 dias. São as previsões que os meteorologistas estão prevendo e a gente segue de olho acompanhando tudo de perto, né? Desejo a todos, apesar aí dessa secura, uma boa segunda-feira, Carol. Para você também, viu, Renan? Renan tá agasalhado porque é isso, como ele destacava, é uma baita amplitude térmica aqui na capital paulista. Então temos esse veranico com temperaturas de 3 a 5 graus acima do esperado para essa época do ano, mas as noites, madrugadas têm sido geladas. Olha em São Paulo como está o amanhecer. Renan Fiuza comentava com a gente sobre esse tempo firme. O sol já está aparecendo aqui na capital paulista. É sem nuvens, viu? Hoje, aquele céu azul aqui na cidade de São Paulo. O tempo só vira na quinta-feira. E aí aquele combo de chuva e frio. Até lá, o sol vai predominar. Temperaturas mais agradáveis durante a tarde, como comentávamos, é essa sensação de calor que teremos em São Paulo, mas as noites continuam frias. No Rio de Janeiro, ainda falando da região sudeste, hoje vai passar nos 30. Olha que belíssimo amanhecer lá no Rio, hein? Vai chegar aos 32 hoje. Noites por lá também seguem frias e ali é uma baita de uma amplitude térmica. Para que você tenha uma ideia, hoje a mínima foi de 15 graus e chegaremos aos 32 por lá. E se destacamos a baixa umidade, vamos para Brasília. Lá podemos ter níveis de emergência, viu, por conta da baixa umidade do ar. Não tem chuva à vista em Brasília tão cedo. O sol já está aparecendo com tudo nesse comecinho de manhã, mas a temperatura não vai subir tanto lá em Brasília. A máxima é de 25 graus.